Fala, jovens, tudo certo? Ih, cadê meu copo d'água? Esqueci. Peraí, eu vou buscar minha água. Aí, voltei. Mágicas da edição. Então é o seguinte, vamos continuar aqui com nossos conteúdinhos. Aula introdutória de magnetismo, tá bom? Essa parte é uma das partes mais fáceis que tem, do magnetismo, tá? O eletromagnetismo em si é muito mais tranquilo, pelo menos eu acho. Eu esqueço de fechar aqui, que fica dando atraso na imagem. É, eu acho que é um dos conteúdos mais fáceis em comparação com a parte de elétrica, força, campo, áreas complexas de circuitos, tá? Então, quando a gente está falando de magnetismo, vocês sabem do que a gente está falando, né? De ímãs e mais tarde falaremos de eletroímãs. Mas por enquanto, estamos falando de ímãs, tá? Todo mundo já viu no desenho do Tom e Jerry, do Pernalonga, aquele iminha metade azul, metade vermelho, tá? É claro que aquilo é tinta, né? Existem ímãs coloridos mesmo quando você vai comprar, mas normalmente o ímã não precisa ter cor. O ímã é um material, é um objeto que tem propriedades. Meu Deus. Propriedades magnéticas, tá bom? E por que ele tem propriedades magnéticas? Um dos efeitos da corrente elétrica é gerar um campo magnético. Isso a gente viu em algum momento aí para trás nas aulas sobre efeitos da corrente. Então, eu sei que uma corrente, ou seja, carga em movimento, gera uma influência magnética, ou seja, um campo magnético. Acho que cortou, né? Ih, cortou. Então vamos dar aquela magnético, tá bom? Então a carga em movimento ela gera um campo magnético. O que acontece? Os átomos, as moléculas, são compostas de cargas. E dependendo dessa substância, tá, de como ela foi, em que momento ela foi não produzida, mas ela foi, por exemplo, uma rocha, quando ela foi sedimentada, dependendo de várias influências, tá? Essas cargas girando dentro da matéria, elas geram pequenos iminhas, tá? Pequenos dipolos magnéticos que a gente chama. Então todos os componentes, tudo que tem átomo, tem um pequeno iminha associado a cada uma das moléculas. Só que o que acontece com substâncias normais, tá? Vou pegar, por exemplo, a madeira. Vou fazer aqui uma lasca de madeira. Aqui eu tenho a madeira, tá? Madeira. Vamos supor que cada setinha que eu vou desenhar aqui seja um iminha interno da madeira, desses componentes da matéria. Então eu tenho um iminha para cá, um iminha para cá, um para cá, um para cá, outro para cá e um para cá. Tá? Se você olhar na madeira, quase todos esses iminhas internos, esses dipolos, eles estão aleatórios. Então, quando você pega um objeto macroscópico, um pedaço de madeira, ele provavelmente não vai ter características magnéticas, porque tudo isso aqui dentro tende a se cancelar e o efeito total ser zero. Tá? Quando você pega um material que é magnético, por exemplo, a magnetita, que é um dos materiais mais antigos, é uma rocha, né? Ela, por natureza, pelo jeito que ela foi sedimentada e pela constituição dela, deixa eu fazer aqui o desenho, ela já tem uma diferença. Cadê? Aqui. Tá? Então temos aqui a magnetita. Vou colocar o ímã em geral, tá bom? Ímã. Esses dipolos do ímã, a grande maioria aponta meio que para o mesmo lugar. Então, apesar que talvez você tenha um ou outro oposto, a grande maioria aqui são pequenas contribuições, por exemplo, para a direita. O que é esse para a direita aqui não vem ao caso, tá? São vários dipolos e a grande influência geral ali, se você olhar, a maioria das setas está para a direita. Então, quando você olha isso de maneira macroscópica, você percebe uma grande propriedade magnética
um grande dipolo para a direita. E isso faz com que esse corpo tenha características magnéticas, tá? É a constituição desse objeto e como que dentro desse objeto os materiais se comportam. Não é à toa que quando a gente vai construir um ímã, nós seres humanos, você pega um material, coloca numa máquina, o material não é magnético, e você coloca um campo magnético muito forte em volta dele. E aí você faz com que todos esses dipolos que estavam totalmente aleatórios se alinhem com esse campo externo. E aí quando você desliga a máquina, a maioria continua alinhada. E aí você tem um ímã na sua mão, tá? E aqui nós já temos uma, uma coisa importante que é: não existe monopolo magnético. Professor, o que é monopolo magnético? Não existe só polo norte ou só polo sul, tá? Por que não existe? Olha nesse meu desenho do ímã da direita. O que acontece se eu cortar o ímã aqui, ó? Bem no meio. Tá vendo que do lado direito, a grande maioria ainda continua apontando para a direita? Do lado esquerdo, a grande maioria aponta para a direita? Então, se você tem um ímã, toda vez que você corta um ímã, você continua tendo dois ímãs com as mesmas características magnéticas. O mesmo lado de polo norte e o mesmo lado de polo sul, tá? Então, não há monopolo magnético, tá bom? E aqui é uma diferença em relação às cargas elétricas, porque nas cargas existem um monopolo elétrico, porque tem só carga positiva e só carga negativa. Aqui não. Norte e sul estão sempre associados, os polos de um ímã estão sempre associados, tá? E aí eu vou representar agora sempre os ímãs dessa maneira. Para não ter que ficar toda hora escrevendo norte e sul, eu vou fazer assim, ó. Toda hora que eu desenhar, meu Deus, toda hora que eu desenhar o ímã e fizer da corzinha azul, eu estou falando do polo sul, tá? Sul. E toda hora que eu desenhar o ímã e usar a corzinha vermelha, eu estou falando do norte. Vem cá, norte. Tá bom? Então eu vou usar como padrão. Outra coisa que vocês já sabem por experiência de vida, tá? Mas que os polos opostos se atraem iguais se repelem. Ou seja, a lei de Dufay, ou Dufay, ou Dufay, continua funcionando. Tá? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Tá? Então, ó, temos essas informações. Por que existe mais ou menos o magnetismo? Tá? É muito improvável que cobrem de vocês o motivo dos materiais serem magnéticos, tá bom? É mais o comportamento deles. Um ponto importante: o mais e menos das cargas, eu já expliquei para vocês na época da aula presencial, da onde que vinha isso. Que é a história do que eles achavam que era carga elétrica, né? Que, ai meu Deus, era um líquido imaginário que permeava os corpos, aí com mais e menos líquido ficou mais e menos. Polo Norte e Polo Sul, tá? O ímã tem esses polos Norte e Sul com esse nome, por quê? Porque a bússola, o magnetismo já era usado muito antes de se entender como funcionava o magnetismo para navegação e para localização do planeta Terra. Então, na bússola, a gente tem um iminha, um pedaço, a bússola é um ímã, basicamente, né? Basicamente não, é um ímã. Bem fininho, que aponta para o norte e um que aponta para o sul. Então, o norte e sul vem justamente dessa parte, vamos colocar assim, da geografia, tá? Geografia. Só que nós temos coisas importantes quando a gente começa a parar para pensar um pouquinho norte e sul da bússola, terra, como que o negócio funciona, tá? Por quê? Olha o seguinte exemplo aqui para vocês. Vou desenhar a nossa amiga Terra, tá? Então vou fazer a terrinha aqui, fazer assim, tá bom. Aqui. Vou tentar ser meio rápido aqui, gente, porque aqui menorzinho, né? Aqui. Aqui os continentes, Polo Sul, né? Tá, uma terra imaginária. Risca, 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 risca.
tá? Aqui, planetinha. Temos o Polo Norte, o Polo Sul. Tá totalmente errado aqui, né? Porque o Norte tem menos gelo que o Polo Sul, mas tudo bem. E aqui os continentes verdinhos, fazer de conta que o povo não desmata. Tá? Vamos fazer de conta que não tem deserto. Tá aqui o planeta Terra. Eu vou desenhar uma bússola aqui do lado, uma bússola gigante, tá bom? E a bússola, ela tem um pedacinho dela que aponta para o norte, tá? Aqui, ó. Lembra? O vermelho significa o norte do ímã, né? E um pedacinho que aponta para o sul. Deixa eu usar um outro azul aqui para diferenciar daquele. Pronto. Tá bom? Então, este aqui está apontando para o que a gente conhece como norte geográfico. E, por consequência, o outro lado da bússola, meu Deus, aponta para o que conhecemos como sul geográfico. Tá bom? Tá vendo esse comportamento? Isso aqui é uma linha de campo magnético, tá? As linhas de campo magnético, elas têm um sentido que nós já vamos discutir quais são, tá? Mas o que acontece com a bússola é que ela se alinha ao campo magnético da Terra. Tá? Cadê o que eu estou usando aqui? Tá? Linha de campo. Só que eu acabei de falar para vocês ali na imagem anterior que os opostos se atraem. Mas peraí, se os opostos se atraem, significa que o norte da bússola, quando aponta para o que a gente chama de norte, né, que é o norte geográfico, ele está, na verdade, apontando para um polo sul, magnético, tá? Magnético, porque os ímãs os opostos se atraem. Então, a Terra, ela tem um ímã interno, vamos dizer assim, né, que tem a ver com o núcleo, com o manto e com todos aqueles componentes internos, né, da Terra, o magma. E esse ímã está invertido, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, o sul e o norte. Aonde nós chamamos de norte geográfico, opa, que cor é essa, meu Deus? Nós temos, na verdade, o sul magnético. E aonde eu tenho o norte magnético, tá? Eu tenho o sul geográfico. Professor, por que não trocam para não confundir? Porque, gente, a bússola, igual eu falei para vocês, ela surgiu o uso da bússola antes de conhecer o que era o magnetismo. Então ninguém tinha muita noção por que no começo mesmo, por que apontava para o norte, só sabiam que para lá era o norte, tá? O que a gente chama de norte geográfico. Então lembrem-se, o sul geográfico é o norte magnético e vice-versa. Por quê? Porque a Terra ela tem um ímã interno, que é ali aquele movimento de cargas naquele pedaço sólido, pedaço líquido de rocha. Então, aquele movimento gera um campo magnético. O campo magnético é o que é responsável por existir vida na Terra. Tá? Camada de ozônio, efeito estufa, tudo isso ajuda. Mas se não tivesse campo magnético, a quantidade de carga, de radiação, que chegaria aqui e chegaria por aqui assim, por exemplo, e entraria e daria direto na gente, muito provavelmente não ia existir vida na Terra. O que o campo magnético faz? Ele gera tipo uma proteção. Quando essas cargas chegam, algumas passam, tá? Essas radiações, mas elas fazem isso aqui, ó. Elas começam a espiralar e entrar no campo magnético da Terra. E como a maioria das radiações que entram, tá? Aqui eu vou colocar radiação. Essa radiação tem que ter uma carga, tá? Como a maioria das radiações entram pelos polos, elas entram com energia, porque elas estão como se fosse um ralo. Elas vão girando, girando, girando e entram na atmosfera, no polo. Quando elas entram com muita energia, elas batem no gás da atmosfera e excitam o gás da atmosfera. E aí você vê aquelas faixas esverdeadas, a gente não vê, né, mas em foto, que é a aurora. Então, a aurora é uma demonstração das cargas que foram dispersadas da região central do globo,
tá? Para as regiões periféricas. Apesar que um globo não tem região periférica, mas dá para entender, né? O norte e sul. Em cima, no que a gente chama de cima, né? No polo norte geográfico sul magnético, a gente tem a aurora boreal e aqui a gente tem a aurora austral. Só lembrar que a Austrália fica no, no polo sul e no hemisfério sul e tá tudo certo, tá bom? Então, qual que é a importância do campo magnético para a vida na Terra? Quase toda, quase total, tá bom? É importante vocês lembrarem dessa diferença do que é geográfico e o que é magnético, porque existe sim uma cobrança disso, tá bom? O campo magnético da Terra já oscilou várias vezes com o tempo, né? A gente tem registros disso, por quê? Você vai para a Antártica, que é o Polo Sul, né? Você cavuca no gelo quilômetros, tá bom? E quando você... Esse aqui é um pedaço de gelo que eles tiram, por exemplo, tá? Tem quilômetros, metros de profundidade esse gelo aqui, tá bom? Quando você pega um gelo que foi sedimentado há 2 semanas, ele está apontando para cá, por exemplo, que seria o campo magnético naquele momento que ele foi sedimentado, o campo magnético da Terra mesmo, tá? E você vai voltando no tempo, você percebe que ele vai fazendo isso aqui, ó. Aqui eu tô falando de muito, muito, muito tempo, tá, gente? E isso indica pra gente que o campo magnético da Terra já sofreu oscilações com a história. Existem relatos na época do Egito de auroras que aconteceram no Equador. Não é que o campo magnético da Terra estava deitado, estava inclinado em cima interno, não era isso. É que veio tanta radiação do Sol, em algum momento, essa radiação era tão intensa que ela conseguiu, uma quantidade alta, chegar no Equador. E aí nós temos 2 parâmetros. Primeiro, não existe iluminação artificial. Então qualquer coisa que brilhasse no céu você ia enxergar, tá? O céu que essas pessoas presenciavam no dia a dia, você tem que ir para um lugar muito afastado de centros aqui na Terra para conseguir ver um céu parecido, tá? Então já existiram sim auroras na região do Equador, só que e nada impede, mas é muito raro e tem que ser muita radiação, tá? Quando o Sol aumenta a atividade radioativa dele, emite muito mais partículas, essa quantidade que chega nos polos é tão grande que algumas cidades ficam sem energia, principalmente no Polo Norte, né? Que você tem mais seres humanos morando mais próximos ao Polo Norte do que ao Polo Sul. Então, algumas regiões do Alasca ficam semanas sem luz. Por quê? Porque a radiação entra e ela entra interferindo em tudo que é elétrico. Fio de alta tensão, transmissão de TV, meio que ficam no blackout. Tá? Então, além de ali ser um pouco mais vulnerável, ter problemas de pele, porque a radiação está entrando em maior intensidade sim nos polos, tá? Do que na região do Equador. Que não tem nada a ver com ultravioleta aqui. Radiação, radiação mesmo. Elétrons, tá? Quando eu falei, radiação no sentido de coisas energéticas, com massa e carga. Então ali é mais perigoso sim viver naquela região. Como o ser humano quase não vive ali, a gente não percebe muita diferença, tá bom? Mas é algo que temos que tomar cuidado, não com o campo magnético, porque a gente não controla o campo magnético, mas quando alguém vai tirar foto, por exemplo, lá das auroras, não tem horário a aurora, você não sabe. Você sabe que, por exemplo, a atividade do Sol aumentou, mas você não sabe que momento que essa atividade vai chegar e se vai gerar uma aurora ou não. Os caras ficam 2, 3, 4 dias dormindo lá no relento, tá? Tem que lembrar que muitas vezes nos polos você não tem nem noite, porque pela posição são semanas, meses de claro, e aí você consegue tirar uma foto ou outra, tá? Então é um dos fenômenos mais bonitos que existem, só que ao mesmo tempo um dos mais difíceis de você observar aqui no planeta Terra, tá bom? Então a Terra tem os polos magnéticos e geográficos invertidos. Sobre as linhas de campo que eu comentei ali para vocês. As linhas de campo, vou fazer uma comparação com a carga elétrica, tá? Nas cargas elétricas eu tenho positivo e negativo. O que acontece com as linhas de campo? Elas nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Nós já vimos isso, tá? Então nós temos aqui as linhas de campo. Ela tem um início, tá? Início e um fim. No magnetismo a gente tem uma pequena alteração disso. Por quê? Temos aqui um polo sul, né? O azulzinho é o polo sul. E temos aqui o polo norte do ímã, né?
Qual que é o sentido do campo magnético? O sentido do campo magnético é do norte para o sul. Tá? Então, as linhas de campo saem do norte e chegam no Polo Sul. Tá? Só que é o seguinte, nas cargas a gente tem um começo e um fim, por quê? Porque existe um monopolo elétrico, existe carga positiva e existe carga negativa. No ímã a gente não tem, aqui B é o símbolo para campo magnético, tá? No ímã a gente não tem monopolo magnético. Então as linhas de campo, ao contrário das linhas de carga elétrica que são abertas, o que significa isso? Ela tem um início e um fim, você tem um começo e um fim numa reta, tá? Num trecho ali no segmento. As de campo magnético elas são fechadas. Então, fora do ímã, o sentido do campo é norte e sul. Dentro do ímã, essas linhas continuam de sul para norte. Dentro de sul para norte. Então, as linhas de campo magnético, você não consegue... como que eu posso dizer? É igual se eu pegar uma corda, tá? Esticar uma cordinha aqui pra você. Eu também tenho uma corda aqui. Se eu esticasse uma corda aqui pra vocês, eu teria um começo e um fim. Se eu pegar essa corda e amarrar uma ponta na outra, tá? Não tem como ter começo e fim. Então, as linhas de campo magnético não têm início e fim. Elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul. Fora do ímã, igual eu falei aqui, ó, fora do ímã, do norte para o sul. Dentro do ímã é o inverso, do sul para o norte, porque as linhas são contínuas. Contínuas. Tá bom? Então, gente, nessa primeira aula é pouca coisa, tá? É só vocês entenderem os símbolos que a gente usa, que B é a letra do campo magnético, a parte do magnetismo terrestre é extremamente importante, tá bom? E as linhas de campo. Como que funcionam as linhas de campo? Sempre saem do norte e vão para o sul, por fora do ímã. Dentro do ímã, do sul para o norte, as linhas são contínuas. Existe uma diferença até na análise matemática, porque ao contrário de outras coisas que a gente vê na física, quando chegarem nas fórmulas de magnetismo, a gente meio que joga para vocês as fórmulas, tá? No ensino médio. Porque o cálculo que é necessário para determinar aquelas equações, ele é um pouco mais complicado. Mas ele justamente trabalha com essas ideias. O Gauss, que é um cara que estudou as integrais gaussianas, que a gente chama, né? Que são as de superfície fechada, ele percebeu que se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nem é assunto de vocês, tá? Mas só... Se eu colocar uma superfície em volta dessa carga negativa, tá vendo que eu tenho linhas entrando? Eu tenho 3 linhas entrando aqui. Tá vendo? Então eu tenho uma carga ali dentro que é negativa. Se eu circular o sistema como um todo, quantas linhas eu tenho entrando ou saindo? Nesse meu desenho, nenhuma. Então a carga dentro desse meu sistema é zero. Mas tem 2 cargas. Uma positiva e uma negativa, as duas se cancelam. Então até o jeito de você trabalhar com as equações e determinar as equações depende muito da natureza dos campos. Tá bom? Eu acho que a aula está um pouquinho extensa já. Então já tem 23 minutos, 24 minutos. Eu vou pausá-la aqui. E aí os exercícios eu vou fazendo outro vídeo. São só 3 exercícios, tá? Por enquanto. E aí se eu precisar discutir mais uma coisa, eu discuto lá. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, gente, comenta no vídeo aqui ou comenta no dos exercícios que eu recebo a notificação. Manda mensagem. Já sabe, né? Não vou ficar repetindo todo o vídeo. Tá bom, galera? Então, bons estudos e até mais.